Olá, seja bem-vindo à nossa conversa particular entre irmãs. Você está no The Alcântara Show. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda a mais um episódio maravilhoso desse programa que tem o nosso sobrenome, né? Obrigada, Júlia. Ele carrega, né? O Alcântara em si. Aham. Pega o DNA. E por isso que hoje a gente vai falar sobre propósito. Aquelas que tem que Tipo achar o assim, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? E é por isso, tipo, fez um gancho nada a ver, assim. nada a ver esse gancho, mas enfim, eu estou seguindo os episódios conforme uma lista de pensamentos que a gente tem sobre pensamentos de vida, pensamentos de comportamento. E um desses pensamentos que eu acho que talvez a gente tenha. Talvez eu tenha mudado de ideia nos últimos anos sobre a ideia do que é o propósito, do que é uma vida com propósito, tá? E eu digo isso porque a gente falou muito sobre isso naquela época do Efeito Orna, né, Dé? Quando a gente lançou o Efeito Orna pela primeira vez, a gente falava muito sobre isso, com trabalhar com propósito e tudo mais. Mas alguns conceitos disso me fizeram mudar de ideia. E principalmente quando se trata daquela ideia da gente querer mudar o mundo, mudar literalmente o mundo, essas ideias megalomaníacas que a gente tem como indivíduo. É isso. Você tem alguma coisa para começar a falar sobre isso? Vamos lá. Eu tenho várias coisas para falar sobre isso. E para começar, que eu entendo assim que o conceito de propósito, que é fazer algo propositalmente, né? Quando a gente vai, por que, que o que é fazer as coisas com propósito? É propositalmente eu fazer alguma coisa, que a gente tanto fala lá da intenção e tudo mais. Então, isso é muito legal, a gente pensar o que a gente faz de propósito, né? Para ter algum fim específico. E eu acho que é muito importante começar a trazer essas reflexões para a vida. Então, assim, quando a gente, por exemplo, lá no início dos nossos cursos, começou a trazer esse conceito, apresentar esse conceito para o público, é importante. Por quê? Porque às vezes a gente está realmente também completamente sem noção, sem direcional do que para onde ir, né? Encontrar um motivo para fazer algo. A gente até na época a gente utilizava a ferramenta do Círculo de Ouro, do Simon Sinek, que, embora ela seja uma ferramenta de comunicação, digamos que ela explica o porquê as marcas que se conectam com o público, como que é a lógica do que elas do que elas entendem como é a prioridade de tudo, que é o porquê do que elas fazem, o que elas fazem, a razão de existir, né? E daí, quando isso comunica para o público, gera conexão. Então, até aí é tudo muito legal. Porém, o que eu acho que aconteceu, enfim, eu acho que tudo que acontece também de uma forma em que as informações saem muito superficiais e vai pegando, podem gerar também, né, outras questões. Então, eu creio que também com esse movimento de falar muito sobre propósito, 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 as pessoas começaram a entender que talvez uma coisa que me dê propósito é uma coisa que me dê um prazer, que me dê algo que eu preciso, que é assim, nossa, o que eu amo fazer, ou alguma coisa que assim mistura até, por exemplo, com os seus hobbies, vamos dizer assim. E não necessariamente, né? Então aí pode ser que tenham pessoas que consigam também, e também se misturou muitos conceitos de propósito com o trabalho em si, né? Assim, no sentido de que, então talvez para minha vida ter sentido, o meu trabalho tem que ter algo em que e esse propósito associado a prazer, a pessoa busca essa coisa do prazer no trabalho. Enfim, e daí eu acho que começou, entendeu? A misturar ideias e gerar uma sensação daí de que tudo que eu tô fazendo agora não faz sentido, que tal coisa não faz sentido, e na verdade não é, porque às vezes determinado trabalho é uma coisa proposital que você tá fazendo, com um propósito, não necessariamente te dá prazer, mas te traz uma série de propósitos pra sua vida, você é útil, você faz as coisas, você tá servindo pra sociedade de alguma forma, porém, então aquilo, né, o propósito de vida já tá ali, né, em você fazer as coisas acontecer, não que necessariamente é enfim, supra-sumo, sei lá do que, ou é aquela coisa que a gente até falou nos outros episódios, se comparar e tudo mais.
mas que tá tendo propósito sim, entende? Então eu acho que também, igual você falou bem no início, o conceito pode ser que tenha ficado meio megalomaníaco, tipo, começou a crescer tanto, a ficar tão ambicioso que as pessoas dizem, então meu propósito é que eu tenho que mudar o mundo, né? Mas não muda nem, tipo, em casa, por exemplo, né? E aquela coisa. Então eu acho que é meio que nessa linha, assim, que eu consigo ver de mudanças em relação a esse tema. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu sinto que, assim, há uns 5 anos atrás, talvez até 10 anos atrás, começou essa sensação de que você só está fazendo algo bom se você está fazendo algo que vai mudar o mundo. Do tipo assim, no seu trabalho, principalmente no trabalho, tá? Vamos falar no quesito trabalho. Então, eu não consigo ver propósito no meu trabalho no escritório porque eu porque eu não estou necessariamente trabalhando numa ONG então assim começa um peso de valores, né? O que é mais valioso? Será que o meu trabalho seria mais valioso? E o que eu sinto. E aí começou a dar um nó na cabeça das pessoas, porque, obviamente, que não vai ser todo mundo no mundo que vai conseguir trabalhar numa organização não profit ou que não tenha fins lucrativos ou que seja especialmente não existe isso, é irreal. Ou que você vai conseguir trabalhar só com aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, como você falou no começo, como se propósito fosse igual prazer, como se só tivesse propósito. Ai, eu não sei, não estou encontrando meu propósito, não vejo propósito nisso porque, poxa, não me divirto. Porque não é para se divertir mesmo, teoricamente, né? Lógico que você tem que fazer as coisas com vontade, com amor, com ânimo, com entusiasmo. Mas óbvio que no dia a dia não vai ser todo dia que vai ser alegria, não vai ser todo dia que vai ser divertido, vai ser dia que a maioria dos dias é resolvendo pepinos, resolvendo problemas. E por que existem pessoas que tomam vestem essa camisa de solucionar os problemas e fazer a roda girar, que as coisas funcionam e que no macro o mundo gira e as outras consequências acontecem por causa do pequeno. Então eu sinto que quando houve essa ideia de propósito, o que você está fazendo para mudar o mundo? Quem é você? Assim, parece que as pessoas mesmo ficaram confusas do tipo, será que o que eu estou fazendo é importante? Sendo que para ela, quem sabe, muito provavelmente, não provavelmente, mas quem sabe para ela transformar o mundo seja transformar o mundo dela. Seja ela fazer um trabalho para ela mesma, seja ela se cuidar como indivíduo, ela dentro da casa dela, dentro das pessoas que convivem com ela ser uma boa pessoa para quem está morando com ela ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa irmã, alguém legal de conviver. Tá entendendo onde eu tô indo, assim, com isso? Que ao invés de você ficar focando em mudar o próprio... ao invés de focar em mudar o mundo todo, você focar em mudar o seu mundo. E eu sinto que está havendo realmente essa confusão e também esse clareamento do tipo, nossa, realmente, o trabalho que eu faço aqui, conseguir achar propósito naquele seu trabalho sem que necessariamente seja atrelado a alguma coisa externa, a um terceiro, a um gigante, a uma coisa grande. Você fazer aquilo ter propósito. Deu para entender o que eu quis dizer? Ai, eu adorei, eu achei super legal. E até assim, quando você estava falando, eu comecei a lembrar também o quanto existe uma associação em relação é como se fosse assim, no inconsciente coletivo de muitas pessoas, existe uma ideia de que quando você empreende, né, e você, no caso, você foi atrás do seu propósito ou do seu sonho, porque relaciona eventualmente com isso, né? Então aquela pessoa encontrou o propósito dela e tá fazendo e tudo mais. Relaciona também com uma ideia muito romantizada, enfim, ou talvez, não sei, aonde que a coisa se perde, que as pessoas não conseguem, obviamente, e claro, talvez justamente porque isso não é falado, não é transmitido e tal, mas não consegue ver o caminho trilhado até chegar naquele ponto e não consegue perceber que o dia a dia é comum como de qualquer outra pessoa que está numa função
executiva ou operacional, porque aquela pessoa também está trabalhando. E não quer dizer que você necessariamente está fazendo algo com um propósito, eventualmente, o seu propósito, alguma coisa nesse sentido, ou o seu sonho, é que você não está tendo várias dificuldades, problemas, às vezes dias muito chatos, fazendo coisas insuportavelmente chatas, você não tá fazendo só o que você gosta, né? Então confunde-se muito esse conceito do prazer com fazer algo que é prazeroso para você, não. Tem até uns ditos populares, a gente já brincou algumas vezes com isso, né, Júlia? Uma vez que Sim. a gente até tava num dia super cansativo na empresa. Cara, a gente tava, sei lá, trabalhando. Gente, a gente trabalhava muito, assim, era uma loucura. A gente trabalhava muito realmente além do que. Né, por ter nosso próprio negócio, por ter que fazer acontecer, não tinha, né, como. Ou a gente fazia ou não vinha, né? E aí chegou um ponto que, sei lá, a gente tava horas e horas no trabalho, era já final de tarde, a gente esgotado, pediu comida chinesa pra comer lá. E aí chegou aqueles biscoitinhos da sorte, tinha, né? Trabalhe com algo que você goste, você nunca mais terá que trabalhar um dia sequer, não Para o sei o que lá, resto né? da sua vida. Sei lá, era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a. Trabalhe com o que você ama e não terás que trabalhar um só dia de sua vida. Nossa, a gente pegou e ficou tipo de cara, Gente, que é isso aqui, ó? Maior fake news. Vamos postar isso aqui, isso é falácia. mentira. Isso aqui é uma falácia. E totalmente Daí a gente falácia. brincou assim, porque claro que a gente ama o que a gente faz, mas não é porque você ama que às vezes não é um pé no saco, gente. Entendeu? Assim, às vezes até assim, a família, até os nossos familiares, pessoas que a gente ama, às vezes a gente não fica meio por aqui, com alguma situação. Gente, é normal, entendeu? Assim, é normal. E não vai existir, é uma utopia você imaginar que existe um trabalho dos sonhos, que existe um lugar. Claro, existem lugares mais agradáveis, menos agradáveis, que você se adapta melhor, que você não se adapta tão bem, que você, enfim. Mas no geral, algumas funções ali diárias, elas são xaropes mesmo, né? Enfim. E aí eu vejo isso, que quando a gente pensa muito nessa coisa macro, Ju, a gente não consegue olhar que para chegar naquele macro também tem essas atividades pequenininhas diárias que você planta para chegar lá naquele goals, né? 100%. E fora que isso é tão pessoal e tão de cada um, porque, vem cá, vamos dizer que alguém o hobby da pessoa é. O hobby da pessoa é pescar e por ela, nossa, eu ficaria o ano inteiro pescando o dia que eu me aposentar. Tudo bem, pode até que você sinta que esse seja, que isso te dê um fulfillment, que isso preencha você, que essa atividade de hobby preencha você, uma atividade de hobby pesqueiro, vamos dizer assim. Pode ser que você chegue lá e fazendo aquilo um dia após outro dia, após outro dia, após outro dia, após outro dia. Daqui a pouco você vai ficar com raiva da linha, daqui a pouco você vai ficar com raiva do tempo, daqui a pouco você. Porque você fazer daquilo todos os dias não é mais o teu hobby, é Como aquilo uma que virou uma obrigação, rotina, né? como uma obrigação, exatamente. Então, é por isso que até muitas pessoas, depois que elas se aposentam, né, que deixam de fazer atividades. Eu não tô nem falando de atividades em geral, né? A pessoa ela pensa, eu quero parar de trabalhar, não aguento mais trabalhar, quero viver de férias a vida inteira. Jordan Peterson mesmo fala: a vida não é margaritas na praia. A vida não é isso. A vida é a vida real, vida de adulto, que você tem que resolver problemas. É claro que quando às vezes a gente pensa, queria largar tudo e, nossa, ficar só na praia. Você vai um dia se encher de saco de ficar o dia na praia, o dia inteiro na praia. Por quê? Porque o ser humano, a gente tem essa vontade de ser útil. A gente tem essa. Isso preenche a gente. Você falou sobre ser útil lá no comecinho, na primeira frase que você falou, Dé. E eu acho que tem muito a ver sobre isso mesmo. E ser útil é relativo. Eu posso estar sendo útil para minha família de uma maneira, eu posso estar sendo útil para os meus alunos, eu posso estar sendo útil para os meus mentorados, eu posso estar sendo útil para minhas amigas, para os meus filhos, para os meus pais. Com atividades diferentes. E você precisa sentir preenchimento nisso. Uma vez eu escrevi um artigo sobre a pirâmide de Maslow, e será que ela ainda faz sentido, né? Será que a pirâmide de Maslow ela ainda faz sentido? Que na verdade é aquela teoria, né, de Maslow que traz sobre as necessidades, inclusive a parte de pirâmide é algo que foi, né, criado depois para visualizar, entender as camadas, mas que traz realmente, né, que as primeiras camadas são as necessidades primárias nossas, as necessidades
assim, num âmbito mais fisiológico mesmo, né? De ir ao banheiro, de tomar água, de comer. E depois a gente vai atingindo outras camadas, né? E eu me recordo que agora é o meu cachorro que não para de latir. E Maslow, ele falava uma coisa muito interessante, né? Que é pra gente chegar nessas questões, assim, de autorrealização, que é o ápice lá, e depois que você já passou por um monte, né? Que você tem uma série de necessidades, daí vem a necessidade de se autorrealizar, de enfim, né? Uma coisa mais íntima. E o que eu acho engraçado, assim, a gente começa a perceber, e uma vez eu fiquei parando pra pensar nisso, assim, que parece que a nossa geração inverteu a pirâmide, né? E que há essas necessidades mais profundas, assim, tipo, sabe, de ficar realizado profissionalmente, de ficar fazendo alguma coisa altruísta e, enfim, e tal, que são camadas muito logo, assim, tipo, digamos, a última necessidade de acordo com esse psicólogo. E parece que agora elas são prioridade, né? Prioridade, assim, como se essa pirâmide tivesse sido invertida, como se até fosse mais importante do que tudo, assim, né? Eu acho, assim, como se fosse uma coisa básica. Só que ao mesmo tempo, eu também parei para refletir o quanto talvez, por exemplo, essa coisa de autorrealização e tudo mais, seja alguma coisa relacionada à nossa saúde mental, e que na época ele não identificou como algo de saúde mental, e colocou como se fosse alguma coisa separada, e que talvez seja realmente uma necessidade primária de ganhar, de dar um sentido para o que a gente faz e tudo. O problema não é dar sentido ao que faz. Na verdade, esse sentimento é muito importante, ele nos move, é necessário de fato, sabe? Mas eu acredito que o problema está realmente nessas confusões do que realmente faz sentido para você, sabe? E outra, não é olha que interessante também, fazer sentido. Mas fazer sentido, que é fazer sentir, né? É fazer sentir algo, é te emocionar de alguma forma. É assim, poxa, isso realmente me pega, né? Essa atividade aqui. Mas não necessariamente que um sentimento é só positivo, né? Às vezes o nosso sentimento é de raiva, de frustração e tudo pra algo. Então, assim, se faz sentir, tipo assim, por mais que às vezes tem altos e baixos, não sei o que lá, se faz sentir, se tá te movendo, entendeu? Gente, eu não tô falando, obviamente, de uma relação tóxica ou de um ambiente horroroso. Não tô falando de coisas assim, mas eu tô falando de dia a dia, que tem dias que tem, sabe, desafios, tem coisa que não tá legal. E você tá sentindo emoções, às vezes boas, às vezes ruins, às vezes, sabe, toda aquela coisa assim meio caótica do dia a dia da vida, é aquilo que faz a gente estar energizado, com vontade de evoluir, de cuidar e tudo mais. E quando isso se perde, no sentido de a gente achar que entrar numa linearidade, ou achar, ou de uma forma bem iludida mesmo e utópica, que você vai encontrar algo que vai trazer para você algo muito linear, e aqui eu não tô falando que a vida não precisa ser leve, eu tô falando que essa linearidade por si só da vida, ela não existe, né? Em nenhum dos campos, sempre vão ter algumas coisas. E aí, isso é a roda que faz a vida girar, são várias áreas que às vezes estão mais altas, mais baixas, não tem como tá tudo 100% girando e rodando. Então, esses altos e baixos, eles acabam fazendo parte, e faz sentir, entendeu? Faz você sentir que você tá vivo. Então, se faz sentir, faz sentido, não necessariamente toda hora bom, mas tá levando você para algum lugar, sabe? E às vezes eu vejo, acho tão legal, ontem eu vi um vídeo de uma menina falando assim, eu resolvi largar tudo de advocacia e trabalhar, e o meu sonho era vir para a França, e eu tô trabalhando aqui como vendedora. E algumas pessoas ficam perguntando, por que você não tem vergonha de falar que é vendedora, sendo que você era uma advogada e largou tudo dela? Falou, não, porque é tão legal, eu me orgulho tanto, eu tô vivendo aqui na França, eu tô construindo a minha carreira, eu comecei do zero, se eu quero uma nova carreira no mercado da moda, eu preciso do zero, então eu comecei como vendedora, eu acho super legal, eu aprendo um monte, eu tô aprendendo um monte de coisa, tem pessoas legais, tem pessoas ruins, mas era onde eu queria estar e tal. Então, assim, levando desse jeito, entendeu? Ó, eu tô aqui, não é necessariamente a coisa que eu ainda acho que eu vou conseguir, mas eu tô plantando aqui pra colher depois, e por outro lado conseguir, tipo, outro sonho que é aqui. Então, sabe essa coisa, assim, meio que essa noção um pouco mais realista, assim, das coisas, sabe? E aquilo que eu falei ali há pouco tempo atrás sobre o exemplo de
é como você vê as situações, é como você quer ver aquilo, é a tua perspectiva que vai fazer você ver aquilo como uma coisa boa ou não, como uma coisa que tem propósito ou não, como uma coisa que está te fazendo se sentir útil ou não. Para ela, você veja, mesmo com todas essas interferências externas, com pessoas falando, julgando, falando, nossa, mas agora você é uma vendedora, você era uma advogada, eu estou me sentindo útil, para mim está fazendo sentido, para mim está. Então, e que é o mais importante, porque como eu falei, mais do que nunca, faz muito mais sentido na minha cabeça agora amadurecida, como eu consigo entender mais centrada, a gente dar prioridade para o que faz sentido para você, ao invés do que faz sentido para o macro. Por quê? Porque você cuidando de você mesmo, você cuidando de você como indivíduo, de uma forma ética, de uma forma certa, de uma forma com tudo dentro das coisas corretas, do bem, você está fazendo para a sociedade um bem. Então, você disse aquilo sobre a saúde mental, por exemplo. Eu sinto que a maior maneira da pessoa cuidar do outro, de um indivíduo cuidar do outro, é ele cuidando de si mesmo primeiro. Seja de uma saúde mental, seja com a sua saúde física. Porque para você cuidar de outra pessoa, você precisa estar bem você mesmo. Então, mesmo aquelas pessoas que largam tudo porque está cuidando da outra pessoa, não, na verdade, você não está sendo 100% bom, porque no final das contas você não está sendo bom com você mesmo, e assim você não vai conseguir ajudar outra pessoa. O negócio lá do coloca máscara no outro, depois coloca máscara em você, depois você coloca máscara no outro, entendeu? E isso foi algo que meio que foi difícil de eu entender, assim, sabe? O significado do bem, o significado de doação, o significado de servir. Não significa que você vai servir o outro primeiro antes que servir de você. Você precisa primeiro servir a você mesmo, primeiro servir aquilo que faz sentido para o teu ambiente micro. Então, de volta, falando do Jordan Peterson lá do 12 Regras para a Vida. Uma das primeiras regras faça a sua cama. Não, desculpa. Faça Sua Cama é um outro livro, é o livro daquele William McRaven lá. Arrume Sua Cama. A regra do Jordan Peterson é arrume seu quarto. Que ele diz que não tem como você querer arrumar um mundo se você não arruma o seu quarto, se você não vive num ambiente de ordem. E é isso que a gente vê muito, principalmente no ambiente das redes sociais. Por exemplo, de volta, essas pessoas que estão aí apontando o dedo para essa menina que está viajando para a França e que decidiu mudar de carreira e mudar de vida. É muito fácil para essas pessoas estarem sentadas no ar-condicionado de suas casas, apontando o dedo, falando, puxa, que vida horrível, ridícula, zoada, cancelada, e a pessoa, na casa dela, tem louça para lavar, tem um quarto desarrumado, tá E para mim eu olho essa pessoa e penso, ela tá com um problema. Porque ela tá ali desperdiçando a vida dela, preocupada em apontar eventualmente o dedo para outra pessoa, enquanto ela tem as questões reais ali do dia dela acontecendo e ela não tá conseguindo enxergar para tudo isso. Olha que loucura, né? E no fim ela começa a prejudicar outras pessoas porque ela não tá olhando para si, né? No fim das contas, né? Nossa, duas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, que por isso que não dá para dar bola para hater de internet, porque a maioria das pessoas que falam coisas na internet, elas estão sofrendo coisas por elas mesmas. Gente, vou até contar para vocês vou até contar uma história. Foi assim, ó, uma vez, gente, eu assim como a Júlia, né, eu tenho miopia, tenho 10 graus de miopia, um astigmatismo alto, enfim, toda a nossa família tem. Só que eu me sinto muito mais confortável de lente de contato, até por uma questão fisiológica mesmo também, porque a lente eu enxergo melhor e tal, então eu não costumo usar muito óculos, uso só, né, mas obviamente em casa, enfim, eu uso bastante também por até recomendação médica. E tinha uma determinada época que eu não sei se eu tava com algum problema nos olhos, alguma coisa assim, o médico pediu que eu não podia usar as lentes por um período e eu estava usando lente, mas eu tinha que continuar trabalhando, então fazia as aulas de óculos, enfim, tava falando tudo isso e estava falando também, né, como eu sempre falo, sobre posicionamento, marca e tal. E um dia alguém comentou assim, na minha foto, com óculos, olha, a Débora é muito bonita, mas vou falar, esses óculos tá forçando muito a barra pra ser a intelectual. Ela tem boas ideias, mas precisa usar óculos? Tipo, ela comentou assim, entendeu?
Não acredito, guria! É, tipo, coitada. Tipo, ela tava fazendo um hate. E daí eu comentei pra ela assim, explicando, porque eu pensei, com certeza ela não sabe. Eu falei, olha, eu tenho É, 8 não graus de sabe? miopia, não sei o que, não sei o que, e eu estou por recomendação médica usando, mas até eu não gosto muito também. Mas não sei o que. Não era essa a minha intenção, mas se passou essa imagem intelectual, vou parar pra pensar nisso e tal. E aí, ela comentou: me desculpe, estou passando por um momento muito ruim. Gente, eu fiquei Ai, com muita pena, entendeu? E ainda bem que eu não fui rude com ela, né? Tipo assim, eu só expliquei porque eu queria mostrar pra ela, tipo, olha, não é às vezes as coisas que você teve uma impressão, não é necessariamente aquilo, mas foi muito legal pra eu saber que ela tava pensando aquilo, né? Eu fiquei pensando sobre isso, nossa, ó, eu passo essa imagem quando eu tô com ódio, né? Fiquei pensando. sim, Mas ela me fiquei respondeu pensando. desse jeito, sabe? Ah, E que eu fiquei bom. pensando, olha só como é que é. E aí ela vai na internet e faz um comentário, que óbvio, pra mim não mudou nada, mas assim, ela tinha uma intenção de dar uma cutucada, mas é porque ela não tava bem. Sim, sim. Nossa, fiquei com dó agora dessa pessoa, mas para você ver, é isso mesmo. Acontece que é uma daquelas coisas que a pessoa provavelmente não falaria na tua frente, ou talvez até falaria, porque tem pessoas que não têm aquele filtro, né? Mas que não entendem que não agrega e também não agrega a conversa. Mas eu acho que ela nem foi tão hater assim, ela acho que só fez um comentário sem noção. Mas, Ela de qualquer foi, maneira, talvez. Ela fez, isso assim, de alguma forma foi um hate, né? Foi um hate levinho, mas foi uma rede de leves. Não, e pra você Mas ver, vamos pensar que às vezes uma pessoa, vamos pensar que fosse uma pessoa super insegura, que estava começando a usar óculos agora, que sempre teve uma questão com isso, que na infância, tipo, sabe, sei lá, e daí de repente alguém fala, daí aquela pessoa ainda também não tá bem resolvida, daí aquilo trava, ela para de fazer conteúdo porque não sei quem falou. Gente, Mas isso que você falou e toda essa nossa conversa me veio muito na cabeça uma conversa que eu tive esse final de semana, que era a segunda coisa que eu ia falar. Uma conversa que eu tive esse final de semana com a Ferneut e com a Catarina, que a gente se encontrou para um café e a gente conversou por 5 horas, literalmente, blá, 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 tipo a gente, assim, quando se encontra. E aí a gente estava falando sobre. Veio esse assunto, assim, sobre o quanto mais a pessoa fala sobre uma coisa, quanto mais ela fala sobre aquela coisa sobre ela mesma, na internet ou em qualquer lugar, mais insegura ela é sobre aquilo, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer sobre isso. Por exemplo, quando a pessoa fala, eu tô muito bem solteira. Eu tô solteiríssima, e é isso aí, gente. E posta sobre isso, e só fala sobre isso. Ai, os benefícios de ser solteira, não sei o quê. Quanto mais a pessoa se auto. Parece que ela tá olhando para um espelho, assim. Parece que ela quer falar, que ela queria estar ouvindo isso de alguém e que ela tá falando isso como uma forma de proteção para aquilo que ela, na verdade, não se sente tão segura assim. Porque quem se sente tão seguro assim não sente a necessidade de falar tanto assim sobre aquilo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou, por exemplo, eu sou muito boa. Que nem é a história lá do Relações Públicas, do branding versus o marketing, né? O marketing eu sou muito boa, eu sou muito boa, eu sou muito boa. O branding é quando a outra pessoa fala, ó, aquela pessoa ali é muito boa, ela é muito boa. Porque não é telespectador, né? Mas a pessoa que está de fora, a pessoa impactada por aquilo a fala. pessoa impactada entende a mensagem daquilo, independente, e muito provavelmente se a pessoa não precisa ficar falando eu sou muito boa, eu sou muito boa, eu sou muito boa, da boca dela. Por isso que é muito legal a gente falar sobre isso, porque tem muito a ver com branding, com marca pessoal e com como a pessoa se comunica. As pessoas, muitas vezes, a gente estava falando de propósito, né? Intenção, fazer a coisa de propósito, fazer a coisa com intenção. Muitas vezes, na comunicação, na internet, a pessoa pensa que é tão casual, que é tão orgânico, e ela vai postando sem perceber que aquilo que ela está postando está transmitindo uma mensagem e talvez esteja transmitindo uma mensagem, inclusive, contrária do que ela queria. Então, ela quer ser posicionada como essa pessoa, talvez uma coach amorosa, talvez alguma coisa assim, e falando sobre, tudo bem, eu estou muito feliz sendo solteira, só que a maneira com que a pessoa fala isso transmite a verdade ou não, e o discurso tem que ornar
com a realidade, com as ações. Porque se nas ações ela se demonstra uma pessoa rancorosa, uma pessoa, enfim, que demonstra algo diferente daquilo, bom, talvez você não esteja tão bem assim com o fato de você estar solteira. Enfim, foi só um exemplo, tá, que eu usei. Mas deu para entender o que eu quis dizer sobre isso. E quando a pessoa se entende que ela... Porque a gente fala de marca pessoal, né? Que nem você falou esses dias no podcast lá que você participou, né? Você falando assim, sobre marca pessoal, então vai ficar travado. Você vai ser outra pessoa. Não, claro que não. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, você vai ter essa autenticidade. No entanto, você vai fazer de uma forma intencional para passar a mensagem que você realmente quer passar. Então, eu acho que isso também faz muito parte do que a gente está falando sobre esse autoconhecimento, se entender e ter segurança de quem você é. Perfeito, Ju. Adorei. Não, mas você tá entendendo por que eu falei isso? Eu falei isso Sim. porque a gente tá falando sobre autoconhecimento, que é o último lá da pirâmide de Maslow. Mas as pessoas hoje estão tipo... E é importante, óbvio, ter esse autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento... Isso! Para que você entenda como que você se encaixa na sociedade de uma forma tranquila, sem essa pressão do tipo, eu preciso mudar o mundo. Lógico que todo mundo fica deprimido se você pensa, meu Deus, eu acordo todos os dias e eu não mudei o mundo ainda. Calma, você... E é um discurso que a gente acaba caindo, assim. É um discurso que ele não é um discurso que... Ele pega, porque o que acontece? Todos nós também temos um lado que... Ao mesmo tempo que a gente saiba que talvez a nossa vida não esteja alinhada, que você tá dando o seu melhor, mas você tem todas as suas, né, dificuldades, você também quer mostrar pro mundo que você se importa com o outro. E existe uma coisa muito assim do ser humano que ele... Às vezes ele tem isso mesmo, às vezes ele acha que ele tem essa vontade muito grande de arrumar lá fora, porque dentro é bem mais difícil, né, de arrumar do que fora. E aí e também ele acha que é tão legal isso, é tão bonito, vai ser tão bem visto pelas pessoas, né? Ele tá tão preocupado, assim, com o que a pessoa vai falar e pensar sobre ele, do que de fato que ele vai impactar, que às vezes ele acha, ele entende, ele acredita que é isso que ele precisa buscar e tudo mais. E aqui, gente, eu não tô falando que não é importante, é muito importante que a gente consiga realmente ter um olhar social, entender que a gente vive num contexto social, e é justamente por entender que a gente vive num contexto social que olhar para si também é importante, e que talvez isso seja prioritário para que você consiga depositar toda a energia que você tem dentro de si para também ajudar o outro, colaborar, e aí esse processo passa a ser não algo porque você quer que as outras pessoas vejam que você tem esse sentimento de compaixão, de empatia. Você não está preocupado com o que as pessoas estão olhando para você e vão pensar que você é essa pessoa que olha para o mundo. Não, você está preocupado em realmente fazer alguma diferença. Às vezes para ali, para a pessoa que está do teu ladinho e tal, sabe? E eu vejo muito essa diferença das pessoas que são muito empáticas. Eu vejo meu marido, o Fernando... É uma pessoa que, sei lá, acho que nunca vi ele gritando pros quatro ventos, assim, qualquer coisa nesse sentido de cantar virtude. Mas o dia a dia é uma pessoa muito preocupada com o bem-estar das pessoas que estão próximas. E não precisa ser só a família, tá? Se a gente vai em qualquer ambiente, ele vê que tem alguma pessoa que tá precisando de alguma ajuda, ele vai correndo coisas pequenas, gente. É uma pessoa que tá precisando de alguma ajuda pra, sabe, não conseguiu entrar num carro. Ou, tipo, ele viu que aconteceu alguma situação que ele pode ir lá ajudar e tudo mais. E eu fico pensando, meu Deus, que bondade, que pessoa boa por natureza, sem conhecer, assim, até me emocionei de falar. Ai, que bonito. Não, mas é porque assim, Nossa, às vezes. mesmo. Não, é porque às vezes a gente fica pirando mesmo, né? Achando que. Nossa, e ele tá lá, faz o trabalho dele como designer, que também tá ajudando as pessoas, que também ajuda no dia a dia ali, né? Com os objetos, com a funcionalidade, que com certeza tá sendo muito útil, mas poxa. Com o vizinho aqui, se precisar de uma mão, é aquela pessoa que você pode contar, entendeu? E isso não tem um papel social, ele não... Nossa, pensa muito no bem-estar das pessoas em casa, em cortar uma grama para as pessoas para as crianças conseguirem pisar na graminha, então eu vou fazer de tudo para cortar isso daqui, fazer isso acontecer, sabe? Então, assim, é isso, eu acho que às vezes a gente acaba ficando mesmo muito preocupado. Eu acho que as preocupações são reais, né? Para onde que o mundo tá indo, o que tá acontecendo, existe tudo isso, e a gente acaba se inundando com todas essas informações, se sentindo, né? Meu Deus, preciso fazer alguma coisa.
talvez acredite que levantando algumas bandeiras e falando na rede social pode gerar algum impacto, e de fato, claro que pode, a gente tem a nossa, né, é importante também. Porém, só isso pode ser que realmente não esteja tendo tanto impacto quanto se você olhar para dentro de casa, né? E, gente, é o mais difícil. Se engana quem acha que é o mais fácil. O mais fácil é falar na rede social. O mais difícil é fazer... Se engana quem pensa que é mais fácil fazer isso dentro de casa, porque é mais fácil compartilhar um post nas redes sociais. O difícil mesmo é aquele trabalho, acordar com a pessoa todos os dias, ter que olhar pra cara da pessoa mesmo quando tá de mau humor, mesmo quando tá assim, quando tá assado, quando tá num problema difícil, quando tá no... realmente, essa rotina, essa manutenção diária das relações interpessoais com as pessoas mais próximas de você é o trabalho mais difícil que existe. Você ser útil para essas pessoas, você ser uma boa pessoa para essas pessoas, sem necessariamente pedir nada em troca. Então, realmente, esse é um papel muito difícil de concluir. Ju, eu adorei, eu acho que é essa linha de raciocínio que a gente tem, e é engraçado pensar que até com uma criancinha pequenininha a gente passa por esses desafios, né, que às vezes a gente, nossa, né, como tá chatinha hoje essa criança, porque ela tá lá com as questões dela, e a gente tá lá trabalhando, e mesmo assim o nosso amor é maior, né, do que tudo, a gente respira e tudo mais, ela tá aprendendo a lidar com as emoções dela, você já sabe, né, um pouquinho, lidar um pouco melhor, então, né, você tem que apaziguar e tal. E é isso daí é o desafio do dia a dia de dentro de casa. Então eu acho muito legal isso, porque a gente sempre trouxe muito um olhar que é importante, né, ambicioso, olhar para as pessoas, para elas trazerem propósito para o trabalho, para a vida e tal. E agora a gente vem com uma visão também bem legal, que obviamente amadureceu com os anos, que não invalida, né, você também... enxergar como você pode impactar positivamente o mundo com as suas atividades profissionais, mas que também traz um olhar um pouco mais profundo, até mais próximo e mais íntimo. Por exemplo, Dé, um exemplo do que para mim é um negócio que está desbancado agora, e que era uma época que eu ficava ainda confusa. Uma vez, numa caixinha minha, alguém perguntou para mim assim: Júlia, quero abrir uma marca. A gente tem muitas pessoas, né, empreendedoras ou que estão querendo empreender, querendo criar um produto, uma marca, e vêm nos perguntar sobre questões. Júlia, quero abrir uma marca. Eu quero que ela seja sustentável, acessível, com um preço bacana, e eu quero que ela seja útil e que tenha longa vida, que a pessoa não precise comprar várias vezes, e que seja slow fashion. Tipo, ela colocou todas esses checks. Eu quero que seja isso. Já dá pra ver que isso aí ela, né, não tem experiência nenhuma. Exato. Ela quer abrir... Exato. Então você veja, óbvio que as intenções dela são boas. Eu quero que a marca seja sustentável, eu quero que seja slow fashion, eu quero que seja acessível, eu quero que seja com produtos biodegradáveis, etc, etc. Então, calma. Você precisa entender que na cadeia não é assim que funciona. Na cadeia de produção não é assim que funciona. Se você quer um produto sustentável, pode ser que o insumo dele seja mais com escassez. Então, ele tenha mais custo, ele seja mais custoso, mais investimento. Você quer que ele seja slow fashion, mas quer que seja acessível? Como que você vai fazer isso girar? Não, essa conta não fecha. Então, muitas pessoas que quando ainda não entendem como funciona... Uma produção justa, uma produção também... vamos supor que se você quiser pagar o justo por uma mão de obra, minimamente, ela vai sair caro. E por mais... E a gente falando do justo, tá? Do que é justo. Isso para o consumidor final vai ter um custo alto, a não ser que você busque uma outra mão de obra em outro lugar, que talvez tenha fontes duvidosas, talvez não, mas daí você não sabe, né? Então, assim, e aí começa a pesar, tipo, o que para você é um valor maior? Você vai ter que escolher colocar na balança algumas bandeiras, porque não vai ter como colocar, infelizmente. Exatamente, escolher as suas batalhas. Porque é isso, olha o que ela quis. Muito querida ela, com todas as melhores intenções do mundo, ela quis o quê? Mudar. Com toda a ingenuidade até, né? Com toda a ingenuidade do mundo, ela quis mudar o mundo.
Porque se existisse esse produto, provavelmente ele já existiria, né? Se existisse a possibilidade de fazer esse produto. Então ela quis mudar o mundo. Só que não é possível a gente mudar o mundo. Mas o que é muito possível é a gente mudar o nosso mundo. Então você faz o que você pode, com o que você tem, com os seus resources, com as suas ferramentas, e você é útil aquilo que você pode. Eu tenho certeza que você se sentindo útil nesse micro, no seu dia a dia, na sua rotina, vai trazer resultados até que um dia você vai conseguir investir mais e aquela embalagem que antes não era tão legal vai se tornar aquela embalagem, você vai conseguir investir naquela outra embalagem que é uma embalagem mais sustentável. Então as coisas têm processos. Então, por isso, se criou muito isso do quando criar algo precisa ter esse propósito, às vezes o propósito não tem a ver com abraçar todas as bandeiras do mundo, porque isso é impossível. E eu vejo muitas marcas fazendo isso, caindo na conversa de que tem que levantar todas as bandeiras possíveis e imagináveis e todo mês é uma coisa diferente para postar no Instagram, não necessariamente porque elas acreditam isso no core, mas porque isso vende. E acaba ficando triste, porque no final das contas, não era para ser algo genuíno, não era para ser algo que atingisse mesmo. Então, assim, a marca que tem essa bandeira, que carrega essa bandeira, e a marca que não tem essa bandeira, vai carregar outras bandeiras, outros valores. E tem espaço para todo mundo, porque hoje todo mundo parece que virou a mesma coisa. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, seguir o mesmo protocolo, senão não é. E não é o papel, eu acredito assim, se não for genuíno. E se não for realmente o que é o core, o que faz sentido para a empresa. E aí depois isso acaba podendo até se reverter numa crise de imagem, porque uma hora começa alguém a falar, mas tipo, não tem como ser isso 100%, porque daí eu percebo que ainda tem isso. E aí começa a ter essa incoerência entre o discurso e a prática, porque realmente não é possível 100%, mas a pessoa criou uma narrativa, né, a marca criou uma narrativa só para enfim, para ter essa aprovação da opinião pública e tudo. Enfim, então é uma confusão mesmo que acaba gerando muitos ruídos para as empresas e, enfim, e no fim das contas é isso, é a gente entender que o que a gente dá para fazer e fazer com honestidade e seguir o que você acredita. E hoje tem um desafio, o desafio Quarta Irmã. Você vai pegar a frase ou o pensamento que mais gerou impacto para você. E uma forma de gerar um impacto positivo, por exemplo, por mais simples que seja, você não vai estar mudando nada, mas você vai estar compartilhando e dividindo com as pessoas que você provavelmente gosta ali, alguma coisa que fez sentido para você, que foi legal. E aí, se fez sentido, divide aí com as pessoas, isso já é algo muito legal de fazer. Ai, que legal, nos marca pra gente repostar, @tudoar. Obrigada, Dé. Muito obrigada por assistir mais um episódio do The Alcântara Show. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!